Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer ao Sinaval pelo convite, né? Obrigado, Marcelo, pelo convite de poder participar aqui desse Fórum Naval, que é uma iniciativa muito importante. Agradecer a Carla também, que nos bastidores aí trabalhou bastante, né? Até ontem de madrugada, preparando aí para colocar as nossas apresentações. Pediram para não ficar perto aqui do alto-falante, que ia dar microfonia. Nós observamos aqui durante as palestras, e aí não é a minha intenção aqui fazer nenhum resumo de palestras, né, mas voltar em alguns pontos importantes. Por exemplo, na palestra do Marcelo, ele fez ali um resumo de tudo. Um resumo, né? Agora não funciona mais, tá ouvindo aí, né? Então, fazendo um resumo das legislações aplicáveis para a indústria marítima, principalmente o que é aplicável aos estaleiros. Nós vimos ali principalmente a NR34. E vimos aí várias legislações sendo aplicáveis. O professor Lumbreiras, ele lembrou bem, né, nosso professor, de algumas normas que precisam ser seguidas e falou um ponto interessante. Observe o que está vindo. Não sei se vocês perceberam isso, né? E o professor Clóvis, né, o doutor Clóvis, apresentou aqui também a NR1 e deu uma visão, né, um pouco talvez diferente do que aquilo que nós estamos vendo aí fora, né? Aquele terrorismo, ele deu uma amenizada. Quando você percebe essa quantidade de legislação, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Já parou ou já teve a impressão de que é muita legislação? Já passou por uma situação onde aquilo que, cada vez que vem uma norma nova, cada vez que vem uma exigência nova, se cria um procedimento novo, se cria uma ferramenta nova, e aí o seu sistema de gestão vai só crescendo, crescendo. Já teve aquela sensação de que rodar o seu sistema de gestão, fazer a parte de evidência do atendimento regulatório, é muito mais exigente, ou se gasta muito mais energia do que de fato fazer o que a empresa deveria fazer, o produto ou o serviço que deveria entregar? Você já passou por isso? Se você já passou, não está sozinho. Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, já passamos por isso. Mas aí vem a boa notícia. Existe uma forma, e nós desenvolvemos um método, onde nós podemos atender às exigências regulatórias, ou seja, nós temos aqui uma forma de gestão de uma forma mais leve, sem ter esse peso. Mas como que isso funciona? Então, durante a palestra hoje, o meu objetivo principal para essa palestra é entregar, ou deixar aqui, né, 30 minutos a gente não consegue falar sobre todo o projeto, mas é mostrar que existe sim uma forma de nós atendermos a regulamentação sem comprometer o que o Marcelo falou aqui logo no início, que é a competitividade e a produtividade. Foi uma das últimas falas do Marcelo. O Lumbreiras também, uma das últimas frases, né, mostrou até um gráfico falando também sobre isso, sobre a lucratividade da empresa, que é importante, a competitividade. E muitas vezes nós colocamos o seguinte, que a indústria brasileira, a indústria naval brasileira não é competitiva em frente aos outros por causa do peso da legislação. Nós vamos entender agora que tem como nós atendermos a legislação sem esse peso todo. Para isso, nós vamos responder 3 perguntas. Será que é realmente necessário a quantidade de legislação que nós temos hoje, aplicável à nossa indústria? A segunda pergunta, a legislação brasileira, ela é mais pesada do que a legislação no resto do mundo? Acho que a maioria de nós já ouviu falar isso, né, de certa forma. Isso é verdade? É real? E a terceira pergunta, que é o ponto da terceira pergunta que nós vamos responder, que é o ponto aqui da palestra, qual que é o método? Será que existe um método para transformar toda a burocracia regulatória, no que nós já ouvimos várias vezes aqui, em vantagem competitiva? Eu, até
Eu sou o mais novo aqui dos palestrantes, o filhote, né? Talvez aí, o cabelo branco, às vezes me engana. Estou há 22 anos na indústria de óleo e gás. Então, nos últimos passados 11 anos na indústria de construção naval. Nos últimos 10 anos, trabalhando na indústria de navegação, era gerente QSMS de uma empresa de navegação de Singapura. E, durante este tempo, foi o que eu vi. Sistema de gestão inchado, uma operadora, não vou citar nome de operadoras aqui, mas cada vez, tem que apresentar isso. Aí cria um procedimento novo. Tem que apresentar aquilo, cria um outro procedimento. E aí, em 2024, eu realizei o sonho de empreender. A empresa que eu trabalhava foi minha primeira cliente, justamente pensando nisso, como ajudar as empresas a atenderem a legislação brasileira de uma forma mais leve, sem precisar criar um monstro. Porque quando cria um monstro, precisa cuidar dele, né? Essa é a questão. Então vamos responder a primeira pergunta. Precisa dessa quantidade de legislação que nós temos hoje para a nossa indústria? Eu tenho certeza que a maioria aqui vai concordar que sim, precisa. Se alguém estava esperando eu falar que não, nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque a nossa indústria, o Marcelo falou bem isso, ela é complexa, ela é perigosa, ela exige e tem todo um aparato que, se acontece alguma coisa, são muitas vidas perdidas. Qualquer situação que possa acontecer, um desastre ambiental, ele tem grandes proporções. A perda material e o comprometimento da operação pode também acontecer. E quando nós pensamos nisso e desenvolvemos uma visão positiva com relação à regulamentação, as coisas começam a melhorar, né? Mas positiva em que sentido? A maioria das leis que existe, das normas que existem, elas existem em resposta a alguma coisa que aconteceu. Então, quando nós enxergamos toda a regulamentação, é como se fosse uma grande biblioteca. É como se fosse um livro de conhecimento acumulado, um consolidado de conhecimento acumulado. Então, por exemplo, tenho certeza aqui que a maioria de todos que estão aqui da área de QSMS já devem ter escutado, com certeza já escutaram, sobre Piper Alpha, em 1988. Né? A gente usa isso em todo treinamento. Mas foi dali que muitas regulamentações foram criadas e que nós usamos até hoje. E dessas regulamentações, não precisa de ficar voltando em tudo que aconteceu lá em Piper Alpha. É atender o que a lei diz. Então, de fato, a legislação ou a regulamentação ela é importante para a nossa indústria. E aqui eu também não quero ser o defensor total. Né? É óbvio que existe gordura, é óbvio que existe exagero, mas de uma forma geral, ela é importante e necessária para a nossa indústria. Então aí nós partimos para a segunda, né? E o Brasil? A legislação brasileira, ela é mais pesada do que a legislação internacional? E aqui fica interessante, né? Porque eu tenho certeza que eu também estou nesse meio, nós temos a sensação de que é. E eu trabalhei com bastante estrangeiro nos últimos 10 anos, e o que mais escutava era isso. Não, a legislação brasileira é demais. E aí nós fomos fazer uma pesquisa em cima disso, né? Será que de fato é? E aí, para entender esse conceito, nós precisamos separar duas coisas. A primeira é a parte técnica. Quando nós falamos sobre a parte técnica da legislação brasileira, não. A legislação brasileira, ela acompanha o resto do mundo. Nós vamos observar que os mesmos requisitos para a NR33 são os requisitos que a IMO pede para uma embarcação, são os requisitos que a legislação americana pede para as indústrias americanas, e tudo, incluindo vigia, incluindo o levantamento dos espaços confinados, caracterização dos espaços confinados. As exigências são as mesmas, os limites são os mesmos. Então, na parte técnica, e aí nós podemos dar outros exemplos, por exemplo, EPI. Se nós pegarmos a parte técnica, em todas as legislações vai estar lá. É obrigatório o uso do EPI. Se você está exposto ao risco, vai ser obrigatório o uso do EPI. Isso vai estar em toda a legislação internacional, onde os países são signatários da OIT,
onde os países realmente respeitam algum tipo de proteção aos trabalhadores, países sérios. Então, a primeira, separando as questões, tecnicamente, a legislação brasileira ela não exige mais do que a legislação internacional. E essa comparação pode ser feita com várias legislações. Qual é a diferença? A diferença está na cultura, na forma como é o direito no Brasil. E aqui eu não vou adentrar muito sobre isso, né? Nós temos aqui advogados, o Dr. Clóvis estava aqui agora há pouco, também advogados, e não é a minha intenção, e nem tenho esse conhecimento para falar aprofundadamente sobre isso. Mas vou trazer aqui apenas como funciona, né, de forma superficial, a legislação no Brasil. Em países anglo-saxão, né, Inglaterra, Estados Unidos e outros países, se prevalece muito, e aí eu posso já passar aqui a próxima, prevalece muito a regulamentação por desempenho. Ou seja, existe a exigência técnica. E a empresa ela tem liberdade de definir o como ela vai atender aquela exigência técnica. Então ela tem a liberdade de falar como que ela vai atender aquelas exigências de espaço confinado, como que ela vai atender as exigências de GPI. E ela só responde, na grande maioria das vezes, quando acontece alguma coisa. Então se pressupõe, a partir da cultura desses países, que o método ali tem aqui a legislação, que tecnicamente é igual ao do Brasil, e a empresa define como que ela vai cumprir. No Brasil é diferente. No Brasil se pressupõe, a tradição aqui é prescritivo na forma, ela é documentação formal específica e antecipada. Ou seja, aqui a ideia é prever para que não aconteça. A legislação brasileira, além da parte técnica, ela te diz o como você deve fazer. E diz quais são as evidências que devem ser demonstradas. E é aí que dá a impressão, e de fato é assim, né, porque a burocracia aumenta, dá a impressão de que a legislação brasileira é mais exigente. Mas não é que ela seja mais exigente tecnicamente. Ela é exigente na forma. E isso não é com segurança do trabalho, é com tudo. É a forma como o direito do Brasil está estabelecido. Entender isso é muito importante, porque, como o Dr. Clóvis apresentou aqui agora há pouco, a evidência, a documentação, ela é muito importante. E saber disso vai nos ajudar a como preparar de forma suave, sem aumentar muito o processo da empresa, ou de forma produtiva, o atendimento à legislação. Então é importante nós entendermos essa questão da questão da comprovação. O Brasil exige mais comprovação. É importante entendermos esse conceito. E aí partimos então para a próxima pergunta. Existe um método, existe uma forma para atender a tudo isso, sem se perder nessa burocracia, sem transformar todo um sistema de gestão, né, num monstro, como muitos dizem, que fica difícil de criar depois? Essa pergunta é muito importante, porque aqui entra a falsa segurança. Muitas empresas, cada vez que chega uma norma, vai lá e cria. Eu tenho agora riscos psicossociais, então deixa eu criar aqui meu procedimento de riscos psicossociais. Agora tem aqui, né, a ANP está vindo, já vem há algum tempo, com a questão de fatores humanos. Vamos criar aqui o processo de fatores humanos. E aí vai criando, transforma num monstro. Só que, de fato, isso não chega lá na operação. E aí o setor de SMS fica responsável por cuidar daquele monstro. E a operação acaba acontecendo do jeito que tem que acontecer, que as pessoas estão acostumadas. Ou seja, o sistema de gestão acaba não incorporando no que realmente acontece. E é aqui que mora o grande problema. E por isso que esse método ele é importante. Então o que eu vou passar aqui de forma bem rápida foi um método que nós desenvolvemos. Esse método, ele tem aqui na vertical, né, aqui nesse eixo, os princípios dele, e aqui nós temos as etapas, porque, como eu disse, a Agrico ela é uma empresa de gestão de projetos de conformidade legal, de melhorias de processo e de programas de saúde e segurança. Então nós não somos uma consultoria,
né? São duas coisas diferentes. A consultoria vai lá, te entrega um papel, você vai ter que trabalhar aquilo. Não, nós somos uma empresa de gestão de projetos, de conformidade legal, e temos a nossa sistemática que está aqui estabelecida. Hoje nós vamos falar apenas dos princípios, não temos tempo de falar das etapas. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre os princípios que nós adotamos ao ajudarmos as empresas a trabalharem e atenderem aos requisitos legais. O primeiro princípio é foco radical. Gastar energia primeiro no que realmente pesa. E aqui tem uma frase que alguns já devem ter escutado, né? Quando tudo é prioridade, nada é. O que nós queremos dizer com isso aqui? Por exemplo, nós preparamos uma embarcação para vir para o Brasil. Essa embarcação é um flotel, né? Uma UMS, falando especificamente no nosso linguajar, e ela precisava operar no Brasil, o armador nunca havia operado no Brasil, a unidade nunca esteve aqui e precisava vir. E o tempo para preparar a unidade, ele era curto para início do projeto. E aí? Nós vamos chegar lá na unidade e falar o seguinte, ó, você tem que atender da NR1 a 37, está aqui o manual do IBAMA para você também atender, que precisa atender. Está aqui o que a Anvisa pede também para você poder atender. Aqui a lista aqui da Marinha e aqui do LDEC. Está aí, atende tudo. Você tem 6 meses para poder mobilizar e chegar no Brasil. Ia conseguir? Nós temos hoje, né? Vamos tampar o sol com a peneira. Se nós sairmos aqui para auditar unidades aqui no Brasil, nem as que estão aqui há 10 anos vão atender a tudo. Às vezes, não, isso não acontece, né? Unidade saindo do estaleiro sem atender a tudo. Sai perfeito, né? Será que é assim que acontece? Não é. Então, é de se esperar, e nós precisamos entender isso e ter a sinceridade de saber o seguinte, eu preciso ter foco. O que é mais importante? Agora, como que se define o que é mais importante? E é aí que entra o nosso método, né? Nós temos uma forma de calcular isso. Então, só um exemplo, né? Isso tudo foi transformado em fórmula matemática, tá? Mas, dando um exemplo aqui. O primeiro objetivo da embarcação, qual que é? Ter aceitação no Brasil. Que a Marinha aceite que ela trabalhe aqui, que tenha sua liberação, o seu AIT, que tenha toda a documentação. Então, nesse momento, o mais importante é o atendimento às NRs? Então, entenda o seguinte, não estou dizendo que não é importante. Nós estamos E aí, é importante nós entendermos a diferença da legislação brasileira para a legislação internacional. Nós não estamos falando aqui de segurança. Nós estamos falando de atendimento aos requisitos legais. Porque a unidade já estava operando. Mas para ela operar no Brasil, ela precisa atender as NRs. Sim, e ela vai. Mas o principal, no primeiro momento, é preparar o LDEC, preparar para a inspeção da Marinha, preparar para a inspeção da Anvisa, preparar para o IBAMA. E quando nós focamos no que é realmente importante, as coisas vão acontecendo. Aí sim, e obviamente nós trabalhamos de forma paralela, vamos atender aos requisitos legais. Mas atender quais requisitos legais? Eu vou pegar a NR setorial, a NR 37, obviamente. Mas e se na NR 37 eu tiver só um item pendente? E a NR1 eu tenho lá 15 itens pendentes. Então, qual que eu vou trabalhar? Alguém pensou assim, então eu vou trabalhar a NR1, né? Mas e se esse item da NR 37 não me deixa operar? Entende como que não é uma decisão simples? Precisa de sistemática para tomar a decisão? Nessa operação ou nessa preparação, nós tivemos o sucesso, a unidade chegou ao Brasil e em 3 dias ela estava liberada por todas as autoridades. Marinha, IBAMA, a Anvisa foi documental, né? E a Marinha, tanto a parte de Port State quanto a parte de LDEC, usando exatamente essa metodologia. E foi também aprovada pela operadora. Então nós atendemos também as NRs que precisavam atender. Mas aqui, sempre focar no que é importante. E hoje, durante as palestras, isso foi falado algumas vezes. Nós vamos voltar nisso um pouco mais à frente. O segundo ponto é nós irmos na evidência e não no costume. Esse aqui é um outro item importante, porque na nossa indústria tem muita questão de costume. Às vezes, alguém tomou uma decisão lá atrás e aquilo ali vira norma. Então, isso é importante. A evidência, e sempre para a evidência, sempre se questionar, não achar o seguinte, cara, eu sei, é assim que faz.
vamos consultar de novo. Então essa é a nossa metodologia. Nós partimos, a humildade, né? Nós partimos do seguinte, eu já vi isso 50 milhões de vezes, vou olhar de novo para ver e fazer de forma personalizada. O próximo princípio é o tamanho certo do esforço. Então nós pode se confundir com o primeiro princípio, né, que nós falamos ali de foco. Mas aqui nós não estamos mais falando do que fazer, mas qual a profundidade que eu vou. Então, por exemplo, tem que atender a NR37. São quantos itens na NR37? Eu nem lembro de cabeça. O Lumbreiro deve lembrar aqui. São muitos itens da NR37. Então, em que profundidade eu vou? Aonde que eu vou trabalhar? Eu consigo fazer tudo até chegar à operação? Me permite fazer tudo de uma vez? Quais são os itens mais importantes? Qual a profundidade que eu vou aqui? Por exemplo, a unidade iria trabalhar aqui no Brasil 6 meses. O contrato era de 6 meses. Será que precisava, de fato, fazer todos os itens da NR10? Aí nós usamos a legislação. Até 180 dias, dependendo das circunstâncias, tem outras questões que envolvem, eu posso ter ali um plano de ação. Eu posso comprovar que ela está segura. Não necessariamente ter que, de fato, atender. Então eu vou focar e vou na profundidade da onde eu preciso, de fato, ir. Então são alguns pontos importantes, que é o outro princípio aqui da nossa metodologia. Esse princípio é o princípio que eu mais gosto, pessoalmente, porque ele fala sobre simplicidade. E entra muito o que o professor Lumbreiras falou aqui no final da palestra, e também professor. Estou chamando de professor o tempo inteiro, lá da época. E o Dr. Klaus falou aqui também, né, sobre isso. Inclusive foi muito bom ouvir a palestra dele. E a nossa metodologia fala o seguinte: aproveite o que a empresa já tem. Crie só onde há uma lacuna real e o mínimo necessário. De novo, nós estamos falando aqui sobre atendimento à legislação. E nós já concordamos lá atrás que a legislação ela é importante, porque ela traz, geralmente ela é reativa, então ela traz todo um histórico de proteção para evitar que problemas aconteçam. Então, entendo que o mínimo de segurança é atender a legislação, certo? Então, programas de melhorias, programas de desenvolvimento são bem-vindos, mas aqui nós estamos falando de atender a legislação. E aí entra isso, fazer o mínimo de intervenção. O que isso quer dizer? Das empresas aqui presentes, né, que os senhores representam, quais são as empresas aqui que têm certificado ISO 45001? Tem algumas empresas, bastantes empresas. Ou que tem o sistema de gestão baseado na ISO 45001. Né, não são certificados, mas tem o sistema de gestão baseado na ISO 45001. Os senhores tiveram dificuldades ou têm dificuldades com a questão dos riscos psicossociais? O pessoal que levantou a mão. Eu acho que sim, certo? É um desafio. Mas perceba o seguinte, a ISO 45001, desde 2018, ela já falava sobre essas questões. Não diretamente, mas já falava sobre essas questões. Que os riscos, inclusive os riscos psicológicos, precisavam ser avaliados dentro dos perigos e riscos. E aí, em 2021, se eu não me engano, veio a ISO 45003, que é a diretriz da ISO 45001, e é específico sobre riscos psicossociais. O que nós entendemos disso? Teoricamente, aquelas empresas que são certificadas na ISO 45001 ou que têm um sistema de gestão baseado na ISO 45001 teria mais facilidade ou menos dificuldade em atender a questão dos riscos psicossociais, porque já era algo que já pedia. Só que como que nós estamos acostumados a trabalhar? É algo novo, então eu preciso fazer algo novo. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para o nosso sistema de gestão. Por exemplo, a NR1 ela é totalmente compatível com a ISO 45001. Por que o meu manual da ISO 45001 não pode ser o meu GRO? Por que a minha planilha de perigos e riscos da ISO 45001 não pode ser o meu inventário de risco? Só que muitas vezes a gente quer
fazer algo monstruoso. A gente sempre pensa o seguinte, cara, é novo? Então eu tenho que fazer um documento novo. O Dr. Costa falou sobre isso aqui, né? Na hora que falou lá de riscos psicossociais, todo mundo começou. Porque é isso, é aquilo, tem que fazer desse jeito. Será? Será que as empresas aqui não têm nenhuma ação antes da norma que controla riscos psicossociais? Por exemplo, empresas que trabalham no offshore, muitas delas fazem aquele briefing pré-embarque. Qual o objetivo do briefing pré-embarque? É ali conversar, dar alguma instrução para as pessoas e perceber como que eles estão antes de embarcar. Eu tive uma experiência que, na hora que eu cheguei, um operador de guindaste, visivelmente transtornado, e aí eu chamei ele para conversar. Na hora que eu chamei ele para conversar, não gosto muito de falar de desastre, né, mas eu vou citar isso como exemplo porque é didático. Na hora que eu chamei ele para conversar, há 10 dias, na verdade um pouco mais que isso, ele descobriu que a filha de 13 anos estava grávida do avô. E ele estava indo embarcar, porque ele precisava daquele emprego, daquele serviço. Operador de guindaste. Tinha condição psicológica dele estar a bordo. E aí nós conseguimos tomar ação. Então, o briefing pré-embarque era uma gestão de riscos psicossociais? Então eu preciso inventar outras coisas. Eu preciso muitas vezes, e aqui é onde a gente traz isso como princípio, olhar para dentro do que a empresa faz, para dentro do meu sistema de gestão e fazer, talvez, adaptações. Conciliar o que já existe. Então, essa questão de mínimo intervenção necessária é um dos princípios da nossa metodologia. Olhar o que a empresa já tem, o que ela já faz, e olhar exatamente o que a norma pede. Economia regulatória. E aqui a gente vai puxar também um pouco o que foi dito aqui, né? As empresas, elas precisam existir. Se as empresas não existirem, não tem pessoas para proteger. Nós precisamos ter a indústria naval brasileira forte. E muitas vezes a gente fala assim, mas aqui a gente não consegue competir com outros países porque a regulamentação aqui é gigante. Mas será que é só isso? Será que não é a forma como nós estamos olhando? E aqui, para dentro da nossa metodologia, nós trouxemos um conceito de Falcone, do TQC. Lá ele diz o seguinte, que produtividade é você produzir mais com um custo menor. Como que nós trazemos isso para dentro da segurança? Né? E aqui, correndo o risco de eu ver assim, poxa, mas nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de segurança das pessoas. Sim, e eu também estou falando de segurança das pessoas. De novo, se a empresa não existe a quem proteger. Então o atendimento regulatório ele precisa estar do tamanho certo. E é aqui que a gente faz essa ponderação. Né? E eu vou trazer mais um caso para exemplificar. Aí em 2012, quando saiu a NR35, ela veio com algumas questões. Por exemplo, a partir de agora, trabalho em altura precisa ter o plano de emergência para cada frente de trabalho de altura e precisa ter resgatistas. Naquela época, como que era resgatista? Resgatista era para espaço confinado. Né? Vocês vão lembrar disso, os mais antigos aí. E existia, geralmente se contratava uma equipe que tinha ali alpinista, que tinha uma equipe de emergência, de resgatista, para ficar de prontidão para atender os resgates do espaço confinado. Então, quando veio a norma NR35, o que começou a acontecer? Todo mundo virou e falou assim, cara, agora a gente vai, olha só, o custo aumentando. A gente vai ter que chamar a Petrobras para negociar contrato. Vai ter que, agora o nosso custo vai onerar mais ainda. Nossa indústria vai deixar de ser competitiva, porque agora eu vou ter que colocar uma equipe de emergência na frente de cada trabalho em altura. E aí, na época, trabalhando na indústria naval, eu trouxe uma proposta para a empresa. Vamos usar os montadores de andaime. Não, tá doido? Montador de andaime pendurado em corda? Vai treinar todos eles em alpinismo? Vai ficar mais caro ainda. Não é treinar em alpinismo. E aí desenvolvemos um plano e mostramos que o montador de andaime ele podia fazer o resgate, desde que não fossem cordas, né, obviamente. Mas existia uma metodologia para fazer isso. E colocamos isso no procedimento, apresentamos à Petrobras. A gerência Petrobras relutou
e aprovou. Tudo certo? Não. Porque a gerência Petrobras, quem está acostumado a trabalhar com a Petrobras sabe disso, ela pode colocar uma norma, mas cada unidade ela tem a sua autonomia com relação à segurança. Então nós tivemos que, para cada unidade que nós tínhamos contrato, ir lá na Petrobras, fazer uma videoconferência e colocar os nossos montadores de andaime que nós havíamos treinado, o procedimento que nós havíamos feito, para poder fazer um simulado. Fez o simulado, aí eles aprovavam. Hoje, isso está normal na indústria. Na maioria dos lugares, onde tem trabalho em altura, o próprio montador de andaime está treinado para fazer o resgate e o auto-resgate. Mas naquela época não era assim. O que eu quero chamar a atenção aqui? É sempre a gente buscar e pensar na segurança. E, de novo, né, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Não estou falando que não se deve investir em segurança. Não estou falando que deve cortar a verba da segurança. Isso não é inteligente. O Lumbreiras defendeu bem aqui. Segurança, ela traz resultado de dinheiro para a empresa. Paul O'Neill, que foi, né, o CEO da Alcoa, quem puder, se alguém não conhece a história dele, dá uma olhada lá, ele levantou a Alcoa tratando de segurança do trabalho. As ações mais que duplicaram tratando de segurança do trabalho. Então não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é olhar com cuidado. É isso que a norma está pedindo. O doutor Cláudio, isso aqui tirou um peso das costas da maioria aqui, né? Há um monte de gente vendendo um monte de coisa, mas era isso que a norma é isso que a norma está pedindo? Não é. Então é olhar de fato o que a norma está pedindo e entender qual é a forma mais econômica viável de atender aquele requisito legal. Também não defendo atalho, tá? Tem um engenheiro que trabalhava com a gente que falava o seguinte: se atalho fosse bom, não existia caminho. Tudo era atalho. Então atalho é horrível e ruim. Não é isso que nós estamos defendendo. É estudar o que a legislação de fato pede. O que eu preciso fazer para atender a legislação e separar o que é atendimento a requisitos legais do que é programa de saúde e segurança. Muitas pessoas têm falado, confundido um pouco riscos psicossociais, você comentou aqui sobre isso, né, doutor Cláudio? O que eu penso, o que eu acho sobre isso, tá? E achismo a gente não tem certeza. Coincidiu dois assuntos: os riscos psicossociais e fatores humanos. E acabou que nessa confusão misturou e transformou o risco psicossocial, que é um requisito legal, num monstro. E as operadoras exigindo fatores humanos. Só que são duas coisas diferentes. E a gente precisa entender essa diferença. É isso que esse princípio aqui busca. Então é isso, né? Nós passamos aqui os 6 princípios. Tá? Os 5 princípios são 6 etapas. Não tem tempo aqui de ir nas etapas, né? Então, assim, já fechou até o meu tempo, né? Então, indo para a conclusão aqui, o segredo de um bom navio, né? E aí linkando com o tema da palestra, que é navegando pelo mar regulatório brasileiro, o segredo de um bom navio não é carregar pouco, é carregar exatamente o que ele precisa e distribuído da forma certa. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós conseguimos transformar a complexidade regulatória em vantagem competitiva. A legislação, ela está aí. E ela vai continuar aí. Ela serve para a nossa proteção. E, obviamente, existe exagero? Existe coisas a mais? Existe. Muitas vezes são pessoas que não necessariamente estão lá na operação e acabam fazendo legislação. Mas, de uma forma geral, a legislação ela é válida, é importante e nos protege. E nós precisamos conviver com ela. Porém, nós precisamos conviver com ela da melhor forma possível. E aí vem como navegar nela melhor do que talvez o seu concorrente. Quem é o nosso concorrente? É China, é Ásia, né? Então como que eu vou fazer para concorrer, mantendo o nosso padrão, que talvez lá não tenha, mesmo assim concorrer com ele e fortalecer a nossa indústria naval. Então é isso que nós defendemos, é essa metodologia, o método de gestão GRICO, de gestão de projetos, para transformar a complexidade regulatória em vantagem competitiva. Então, novamente, agradeço aí ao Sinaval pelo convite e a todos pela atenção.